então a leitura comigo, acompanhe atentamente. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Claro, porque se eu não executar aquele arquivo ou aquele programa que tem o vírus de computador, então o vírus de computador não vai realizar a sua ação. Porque o vírus de computador, observa, depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Se simplesmente tiver assim, está aqui o arquivo com o vírus, mas eu não executo, eu não vou abrir esse arquivo, não vou executar esse programa que tem o vírus. Bem, então o vírus não vai fazer nada, porque só vai fazer alguma coisa quando eu executar o arquivo, quando eu executar o programa. Aí sim o vírus vai entrar em ação também e pode se replicar criando cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros, em outros arquivos ou programas que a princípio não tinham aquele vírus. Por isso a ideia teórica que diz que o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Esse é um ponto importante em relação aos vírus de computador. Bem, aqui eu botei os principais meios de propagação dos vírus atualmente. Temos aqui envio de e-mail. É muito comum propagação de vírus de computador através de envio de mensagens de e-mail, de mensagens de correio eletrônico, contendo arquivos anexados. E dentro desses arquivos anexados servindo como hospedeiro de um vírus de computador. Aí alguém recebe aquele e-mail, tinha um arquivo anexado, a pessoa estava curiosa, foi lá e executou aquele arquivo que veio anexado ao e-mail. E se aquele arquivo tinha um vírus, então o vírus entrou em execução. Então uma das principais formas de propagação de vírus de computador hoje em dia é através do envio de mensagens de e-mail, do envio de mensagens de correio eletrônico. Uma forma também bem comum nos dias de hoje de propagar vírus de computador é através de mídias removíveis, como por exemplo um pendrive. Tentar imaginar essa ideia, um simples pendrive conectado ali no teu computador, e aí tentar imaginar essa ideia que esse pendrive conectado ao teu computador tem um vírus de computador. E aí tu abre o arquivo que estava naquele pendrive, então tu está colocando, na verdade, não só o arquivo em execução, mas o vírus também. Então muitas vezes, as pessoas recebem um pendrive, e aí tu diz, alguém me entregou esse pendrive que tem um arquivo aqui, e a pessoa pediu para mim abrir esse arquivo porque tinha uma informação importante. Bem, eu peguei o pendrive, conectei no meu computador, lá dentro desse pendrive tinha de fato um arquivo, e eu abri aquele arquivo. Vamos imaginar que dentro deste arquivo que estava no pendrive tinha um vírus de computador. Bem, então tu colocou em execução o vírus de computador. Então uma outra forma muito comum de propagação dos vírus de computador é através de mídias removíveis, como por exemplo um determinado pendrive. Né? Bem, existem vários tipos de vírus, é bem verdade, como os vírus propagados por e-mail, os vírus de script, que podem ser acessados através de páginas da web, contendo script, que são rotinas de programação mal intencionada, os vírus de macro, que estão muito associados a tipos de vírus de computador. Esse é um ponto interessante. Os vírus de macro são aqueles que afetam os arquivos de programas do pacote Office. Arquivos do Word, arquivos do Excel, arquivo do PowerPoint, arquivos até mesmo do BR Office Writer, LibreOffice Writer, OpenOffice Writer. Quer dizer, arquivos de programas de pacotes Office que utilizam um recurso chamado macro podem ser infectados através dos vírus de macro. Então os vírus de macro acabam sendo aqueles tipos de vírus que infectam os arquivos dos programas dos pacotes Office. Programas como Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice Writer, Calc, Impress, são afetados com os vírus de macro. Também temos vírus de telefone celular, que hoje em dia são bem comuns, então alguém que tem um smartphone, hoje em dia existem muitos vírus de computador, que são chamados de vírus de telefone celular, porque foram feitos especificamente para atacar dispositivos mobile, como por exemplo um smartphone e um tablet. Então também existe essa variante de vírus de computador. Também existem os vírus de programas, que são aqueles vírus que atacam os arquivos executáveis, que são os arquivos que dão início às aplicações, principalmente uma extensão chamada EXE, EXE. Essa é muito afetada pelos vírus de programa. Além disso, temos outros, é claro, como também os vírus de boot. Deixa eu até colocar aqui, nessa nossa listinha, só para consolidar aqui e não ficar vazio. Faltou só mais um que eu queria comentar aqui, eu já vou colocar direto para vocês. Temos também os vírus de boot. Coloquei ali bonitinho só para constar. Então, os vírus propagados por e-mail, os vírus de script, os vírus de macro, os vírus de telefone celular e também os vírus de programa. Além desses, existem também os vírus de boot. Percebe?
é B-O-T, com 2 Os, porque se fosse um O só, seria bot, aí não é vírus. Mas boot, existem os vírus de boot, que são aqueles vírus que infectam os setores de inicialização das unidades e atacam durante o processo de inicialização do sistema. O primeiro vírus de computador na história da informática, que foi identificado como sendo de fato um tipo de vírus de computador, era considerado um vírus de boot. Então, os vírus de boot são aqueles vírus que atacam o sistema de inicialização. São os vírus que atacam durante o processo de inicialização de um sistema, atacam os setores de inicialização das unidades, certo? O termo boot, só boot, não é vírus. Observa, se eu só digo o que é boot, boot já significa inicialização. Quando tu sugere a palavrinha boot, boot é o termo que indica a inicialização de um sistema, certo? Se boot é o termo que indica a inicialização de um sistema, boot, só boot não é vírus. O problema é o vírus de boot, porque aí é o vírus que ataca durante a inicialização do sistema. Então aqui há que se fazer essa diferenciação em relação às provas de concurso, certo? Boot não é vírus, mas vírus de boot é vírus, e é o vírus que ataca durante a inicialização, ok? Bem, pessoal, nós temos outro tipo de variação de programa malicioso que não é vírus. O verme, o worm. O termo worm ou verme é um outro tipo de malware, é um outro tipo de programa malicioso, mas não é vírus de computador. Por mais que o teu programa antivírus que está instalado ali no teu computador, vamos imaginar, você tem um computador e esse computador que você tem, existe lá um programa antivírus. E esse programa antivírus detectou o worm, detectou o verme. Aí vem a minha pergunta. Se o programa antivírus que você utiliza no seu computador detectou um worm, qual é a conclusão do usuário? Bem, se o meu antivírus detectou a existência de um verme, de um worm, é porque o worm é vírus. Não, errado. O problema é que os ditos programas antivírus que nós adquirimos, instalamos no nosso computador, os ditos programas antivírus, na verdade, são anti-malware. Quando tu adquire um programa que é chamado de antivírus, na verdade ele não é só antivírus, ele é anti-malware, porque ele também é antídoto contra vírus, mas também contra o worm, contra cavalo de Troia. Então, quando adquirimos hoje em dia um sistema que é chamado de antivírus, esse sistema não te protege somente contra os vírus de computador. Ele vai te proteger também em relação a outros tipos de programas maliciosos, como, por exemplo, os chamados worms ou vermes. Ok? Agora, vamos entender quais são as características para um programa malicioso ser considerado verme ou worm. Acompanha comigo. Primeiro, é claro, ele é um tipo de malware. É um tipo de programa malicioso porque pode causar algum tipo de incômodo, de dano ao teu sistema. Observa, ele também se propaga automaticamente, só que através das redes de computador. Assim como os vírus têm essa capacidade de se replicar, o worm também tem a capacidade de se replicar, de criar cópias de si mesmo, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. A primeira grande diferença é que a ideia do worm, do verme, é se propagar através das redes de computador, principalmente a internet, mas também nas redes locais. Então, quando a gente pensa num worm, qual é a forma de propagação? Qual é a ideia do worm em relação a criar cópias de si mesmo, a se propagar? É criar cópias de si mesmo de computador em computador através das redes de computadores, como, por exemplo, a internet. Essa é a primeira ideia do verme do worm. Outra dica aqui, só para demonstrar, nessa ilustração, como funciona essa teoria numa imagem. Então, tu imagina que tem um worm, e a intenção desse worm, então, é criar cópias, é se replicar de computador em computador através dessas redes de computador. Então, a ideia do verme é essa, é se replicar, é criar cópias do seu código de computador em computador dentro daquela rede, que não precisa ser só uma rede local, ele pode se propagar também, e principalmente pela própria rede internet, porque é muito comum o worm se propagar pela internet também, ok? Vamos lá, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, porque essa ideia de se propagar, incluindo cópias de si mesmo em outros programas ou outros arquivos, é a necessidade de um hospedeiro. E quem tem a necessidade de um hospedeiro para funcionar é, na verdade, o vírus de computador. Então, o worm,
não é vírus, ele não precisa de um hospedeiro, quer dizer, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, porque quem faz isso são os vírus de computador. O worm, na verdade, se replica criando cópias de si mesmo de computador em computador, mas sem a necessidade de incluir o seu código em um arquivo, incluir o seu código em um programa. Não, ele age de forma independente, criando cópias de si mesmo de computador em computador. Então ele não precisa de um hospedeiro para funcionar, como é característica dos vírus de computador que a gente observou anteriormente. Então ele não é considerado um vírus de computador, principalmente em relação a esse ditame aqui, porque ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, portanto, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar, e os vírus precisam de um hospedeiro para funcionar. Isso já foi descrito aqui na nossa ideia, né? Bem, outra coisa importante quando a gente fala sobre os vírus de computador são as formas de propagação. Desculpa, quando a gente fala dos vermes, dos worms, assim como a gente falou dos vírus de computador, as formas de propagação. Lembra? Falamos das formas de propagação dos vírus de computador, principalmente através de mensagens de e-mail, de mensagens de correio eletrônico, mas também através de mídias removíveis, como eu dei exemplo aqui do pendrive. Agora, qual é a principal forma de propagação, ou as principais formas de propagação do worm, do verme? Porque do vírus a gente já discutiu. Vamos lá. Execução direta de suas cópias. É uma forma de propagação. Alguém recebeu um arquivo, esse arquivo era um worm, essa pessoa não sabia que o arquivo era um worm, e ela executou diretamente a cópia do verme, a cópia do worm. Bem, então daí é uma forma de propagação, execução direta de suas cópias. Outra forma, exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. O que significa isso? Que o verme, o worm, pode se utilizar de falhas de programação no sistema. E através dessas falhas de programação, que nós chamamos de vulnerabilidades do sistema, o worm pode realizar a sua propagação. Então, uma das formas de propagação do verme, do worm, é através de falhas de programação dos sistemas. Quer dizer, de falhas do sistema, que nós vamos chamar de vulnerabilidades. Então, a exploração ele pode explorar de forma automática vulnerabilidades existentes em programas instalados nos computadores e assim realizar a sua forma de propagação, assim realizar a sua propagação. Característica também do verme, então, não só pela execução automática ou direta, execução direta de suas cópias, mas também a exploração automática, sem que o usuário tenha executado ele, o próprio worm explora uma vulnerabilidade, uma falha do sistema, e através dessa falha do sistema, através dessa falha de programação, ele vai lá e realiza o seu processo de propagação. Ele acaba se propagando através das redes. Problemas que podem surgir em relação ao uso do worm, do verme. Um dos principais problemas é o consumo dos diversos recursos da rede ou do próprio sistema computacional, do próprio computador. Observa, consumo de muitos recursos do sistema devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Então, uma das características que a gente acaba percebendo no worm, no verme, é que quando um verme está em ação numa rede ou em ação num determinado computador, há muito consumo dos recursos desta rede e há muito consumo dos recursos do próprio computador. E aí pode ser que o teu computador ou a rede fiquem extremamente lentos. Então observa, se de repente tem um verme, um worm, atacando o teu computador ou atacando a rede que tu faz parte, pode ser que as conexões entre os computadores daquela rede fiquem muito lentas. Justamente porque o worm está ocupando boa parte dos recursos desta rede ou dos recursos dos computadores. Então, lembrando que um dos principais problemas associados ao verme, associado ao worm, é justamente o consumo de muitos recursos, seja da conexão da rede ou do próprio sistema computacional, do próprio computador, porque ele fica criando uma quantidade incrível de cópias de si mesmo através dessa rede. Então, se tu percebeu lá que a rede ficou muito lenta na troca de arquivos entre os computadores daquela rede, isso pode ser um indício de que o worm, que aquele verme, está realizando a sua ação mal intencionada.